A trajetória recente também dialoga com experiências históricas. Assim como as marchas pelos direitos civis nos Estados Unidos, lideradas por Martin Luther King e Malcolm X, ou a luta das mulheres por igualdade, os movimentos de hoje refletem a tensão entre diferentes formas de mobilização, pacífica ou radical, institucional ou de ruptura. Um mais liberal, Martin Luther King, e o outro, o Malcolm X, mais à esquerda, né? Duas grandes lideranças que tiveram seu tempo, tiveram seu posicionamento, mas eles emergiram de um processo de luta social contra, inclusive, o racismo nos Estados Unidos na década de 60. Né? E eles tinham duas saídas diferentes. Mas, do ponto de vista da luta, eles estão em campos distintos, né? Não pelo que lutam basicamente pela mesma coisa, né? Mas a forma. Então, se a gente pegar, né, um movimento relativamente recente, né, que é aquele Vidas Negras Importam, é um movimento que surge a partir de um caso específico, mas que não é uma exceção, muito pelo contrário, né? A violência policial contra negros é algo que ocorre desde sempre na história dos Estados Unidos e na história do Brasil. Acho que assim, é bem interessante nós falarmos, porque a gente tem, dentro de um mesmo movimento, nós temos uma heterogeneidade de posicionamentos políticos, de visões de mundo, que faz com que muitas vezes lideranças de um mesmo movimento, e nós temos aí, né, citado duas lideranças importantes da história americana, Martin Luther King, Malcolm X, pessoas que foram fundamentais para o debate da questão racial naquele país, e que tinham posições políticas diferentes, lutavam por uma igualdade racial, lutavam, né, para o fim do preconceito às pessoas negras daquele país, as injustiças, né? Que essa é uma questão muito importante. Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas eles são de um movimento de jovens, de um movimento de trabalhadores, e estão falando coisas tão diferentes. É por essa heterogeneidade, que é a diversidade, que é parte da sociedade, né? É claro que uma coisa que é muito importante é que haja, principalmente, um respeito mútuo a essas diferenças. Eu acredito que o movimento, sem desmerecer nenhum outro, né, mas historicamente mais significativo no nosso país foi o movimento abolicionista, porque ele surge entre os escravos, ele surge entre os libertos que foram escravos, ele surge entre os políticos das mais diversas vertentes, ele surge entre os estudantes e ele surge com muita força na advocacia. O movimento de mulheres, ele tem vários objetivos e temos movimentos que atuam de maneiras muito diferentes, mas basicamente eles buscam uma ampliação de direitos da mulher na nossa sociedade. Então, só para citar um exemplo, no caso do Brasil, no Congresso Nacional, 14% dos deputados são mulheres. Uma representação muito pequena, principalmente se nós pensarmos que nós somos 52% do eleitorado e somos a maioria do país. Também existem muitos movimentos feministas, né, com diferenças entre si, mas que têm o papel de fazer reconhecer o espaço da mulher. É extremamente desejável que haja movimentos defendendo mulheres, defendendo negros, defendendo pessoas LGBTQIA+, e outras letras que venham a ser reconhecidas, defendendo os animais, defendendo o meio ambiente, defendendo os homens, por que não, entendeu? Quaisquer movimentos que surjam, eles são legítimos, eles vão jogar luz a determinadas bandeiras, mas é necessário a gente ter um olhar um pouco mais aberto, porque se você entende que só você tem razão, que só a sua causa é importante, só a sua pauta, você acaba se transformando em um indivíduo, numa coletividade que é um indivíduo cruel. Hoje, o campo decisivo é também o virtual.
Redes sociais, aplicativos de mensagem e plataformas digitais que funcionam como arenas políticas em tempo real. Ali, candidatos testam narrativas, influenciadores mobilizam multidões e algoritmos definem o alcance de cada voz. Eu acho que é mais esse processo de adaptação, de construção, porque quando a gente fala em evolução é como se tivéssemos um polo ideal para se chegar. E como isso, por isso que eu falo, insisto muito, né? Democracia como um processo de construção, as lutas sociais, os movimentos sociais como parte da organização dessas lutas também. Porque primeiro, nós dominamos esse território primeiro, com as manifestações contra Dilma e tudo mais, e fomos elegendo pessoas dessa forma primeiro, e a esquerda não conseguiu reagir a tempo. Então me parece que quando nós olhamos para a direita, as redes sociais elas são muito bem utilizadas nesse sentido. Tanto é que o governo federal tem uma séria preocupação sobre conteúdos que viralizam, principalmente conteúdos da oposição, e criaram diversas estratégias de comunicação para lidar com isso. Na esquerda você ainda não tem muitas figuras eleitas dessa forma. Existem algumas, como por exemplo Erika Hilton, o próprio Guilherme Boulos, acho que utiliza um pouco disso, mas são as exceções. Enquanto que quando você olha para a bancada do PL, a oposição ao governo PT, quase que majoritariamente a bancada é eleita por meio das redes sociais. Essas formas de organização ainda estão se desenvolvendo, e os partidos, sindicatos, movimentos mais tradicionais ainda estão se recuperando do que aconteceu. E é claro que essas formas novas de organização via rede social tornaram as lideranças mais jovens muito mais visíveis, né? Porque esse grupo político, ele está na contramão daquilo que eu defendo, daquilo que o meu movimento defende. Eu acho que é importante a gente pensar numa coerência política, né? E isso, eu acho que é uma das grandes preocupações desses movimentos. Acho que também, né, muitas vezes, a maneira como a política tem sido feita, tem muito uso inadequado das redes sociais, com cancelamento, com desinformação e fake news sobre os movimentos, com cancelamento de reputação. A mentira engaja, o ódio engaja, o ataque engaja. E tem determinados grupos que se notabilizam por usar sua comunicação em torno disso, justamente porque engaja, justamente porque vão ter publicações, né, empresas de comunicação que financiam, que compartilham isso, que viralizam isso. As redes sociais se transformaram na nova praça pública. As redes sociais são a substituição quase, ou uma irmã, para dizer assim, das galerias do Congresso Nacional, das galerias das assembleias. E essa discussão sobre os limites da liberdade de expressão e como isso se traduz em regulamentação das redes sociais, acho que vai ser uma discussão que não vai acabar simplesmente. Acho que ela vai continuar por um bom tempo, até que a política se acostume a lidar com isso. Porque não basta mais você simplesmente dar a lacrada, como costumam dizer, né? Isso é ter uma frase de efeito, um argumento, que isso várias pessoas fazem e a todo canto. Eu acho que nessas eleições nós vamos ter candidatos ainda digitalizados, ainda dentro das suas bolhas, mas tratando de propostas muito mais efetivas. As redes sociais, elas se interpenetraram dentro da sociedade por fora e por dentro, mas geraram um fenômeno que ainda a gente está longe de ver o seu final.